piloto, né? Visão de marketing, está fazendo parcerias muito importantes para o nosso automobilismo. Fernando Giulianelli está aqui com a gente nessa noite. Giulianelli que acabou de capitanear aí o trabalho da Vicar, que fez a 8ª etapa da Stock Car lá no Rio Grande do Sul, recolocou o Rio Grande do Sul ali nas provas, né, do Campeonato Nacional, para visibilidade nacional e internacional também, depois daquelas enchentes terríveis. Giulianelli, muito boa noite. Parabéns, antes de mais nada, né? Mas eu queria saber como é que foi, além do espetáculo de corridas, isso a gente fala depois, mas esse trabalho de fazer a corrida lá no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que o estado ainda não está perfeito para receber todos os eventos, né? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Cezinha, Celso, todo mundo. Um abraço. Eu vi que o Gunter deve estar aí. A gente participou da Mitsubishi Cup junto aí, algumas corridas. Um abraço para ele também. Sem dúvida nenhuma, para a gente foi quase como uma obrigação, porque a Stock Car sempre passou muito pelas corridas do Rio Grande do Sul e num momento tão especial quanto esse, delicado, a gente não podia simplesmente virar as costas e falar, olha, quando vocês estiverem 100% a gente volta, né? Então, sem dúvida, a gente teve uma discussão lá dentro de vamos ou não vamos, as condições. A Stock Car hoje é um evento gigantesco, a gente movimenta só dentro do nosso circo, fora público, cerca de 3.000 pessoas dentro de cada etapa. Então imagina hotel para todo mundo, voo, mas eu, de uma certa forma, pus os grandes stakeholders aí do nosso negócio numa sala um dia, uma sala virtual, e falei, olha, todo mundo vai ter que fazer uma forcinha, a gente vai ter que pousar em Caxias, em Floripa, em Canoas, mas a gente precisa ir lá e fazer, além da corrida, e fazer um trabalho social também que foi feito. A gente doou 50% da nossa arrecadação da etapa inteira para a causa. A gente já vinha fazendo outras coisas e foi uma satisfação enorme. Você, os pilotos, né, as equipes, tem tido um envolvimento muito grande do mundo do esporte a motor com o que acontece lá no Rio Grande do Sul, até pela importância, né, histórica do Rio Grande do Sul para todo esse cenário que a gente tem. Mas qual foi o maior desafio, hein, Giulianelli? Porque é importante você contar isso e a gente compartilhar com o nosso público, até para as pessoas entenderem que não está resolvido, né? Tem muita coisa ainda até o Rio Grande do Sul estar de volta, não? A gente tinha previsto 2 corridas esse ano lá, então a primeira coisa foi ter que mudar o calendário. Infelizmente, Santa Cruz do Sul tinha uma previsão de fazer uma reforma na pista e obviamente, com toda essa catástrofe, outras coisas tiveram que ser priorizadas pela prefeitura e pelo governo. Então, por isso que a gente vai correr na Argentina e no Uruguai para, de uma certa forma, conseguir ter um sortimento de autódromos aí durante a temporada. E nós temos equipes em Curitiba, em Rio de Janeiro, Caxias do Sul, São Paulo, interior de São Paulo. Então, primeiro era ver se todos os caminhões iriam conseguir chegar lá, se a parte toda de logística terrestre funcionaria. Depois, um levantamento em cima de hotéis, o que a gente tinha disponível de hotel, uma vez que várias pessoas que perderam suas casas, executivos de empresas que ficam no Sul, passaram a ocupar e morar nos poucos hotéis que ainda estavam em condições. Mas eu te falo que eu fiquei muito, de uma certa forma, sem menosprezar tudo que aconteceu, eu fiquei muito feliz de ver Porto Alegre já de pé, as coisas 100% funcionando, assim, não 100%, mas estou falando, tudo que a gente precisou estava lá. Então, a gente tinha restaurantes, a gente tinha hotel, o autódromo estava em perfeitas condições, as rodovias. Lógico que a gente vê ainda muito entulho, a gente vê muita coisa sendo reconstruída, mas o povo gaúcho compareceu em peso, foi emocionante. É um povo que gosta muito de automobilismo e a gente gosta muito do gaúcho. Então, de uma certa forma, foi uma felicidade a gente chegar lá e ver que as coisas estão funcionando e que eles estão de pé de novo. E é uma corrida no Velopark, o circuito mais curto do Brasil. César Barros, muito boa noite. Imagino que você tem alguma questão ali para o nosso Fernando Giulianelli falando de Stock Car, mas além de Stock Car, falar do Rio Grande do Sul. Boa noite, César. Boa noite, Celso. Boa noite, Maurinho. Boa noite, Raquel. Todo mundo está com a gente aqui. Boa noite, Giulianelli.
mais uma vez, parabéns, né? Quando a gente acha que a Stock tem um desafio grande de fazer uma corrida de rua em Belo Horizonte, aparece um desafio maior ainda, que é fazer em Porto Alegre. Eles não gostam de briga pequena, né? Né? Faz Galeão, né? Que ficou marcado já, por mais que não está no calendário, mas todo mundo lembra, né? É inesquecível a corrida que aconteceu no Galeão. E aí foi o grande desafio Belo Horizonte esse ano, todo mundo falava assim, né? Que começou aquele, não vai acontecer, vai acontecer, não é? Aconteceu, um evento fantástico e agora todo esse desafio, depois do que os gaúchos passaram lá, você poder levar essa alegria para os gaúchos que tanto gostam, né, do esporte a motor, seja motociclismo, seja automobilismo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Juliana, eu queria te perguntar sobre agora esse desafio de sair, né, do Brasil. Essas provas novas no calendário esse ano da Stock Car, toda essa logística que vocês vão fazer e o que você espera dessas duas provas ali no fora do Brasil. Vão ter pilotos convidados lá da regionais ou vão ser só quem está no campeonato que vai participar? Ótima pergunta, Cezinho. Acho que até vale a pena esclarecer e trazer um pouco mais de informação de bastidores, né? Porque as pessoas brinco que elas costumam chegar lá, a Disney está toda montada e elas não sabem o trabalho que dá montar essa Disney e organizar tudo aquilo para a hora que o parque esteja aberto, está tudo funcionando. Acho que vale lembrar que, por mais que seja muito charmoso a gente correr em Buenos Aires, a gente correr em Alpinar, que na verdade 20 minutos de Montevidéu, ainda somos um campeonato brasileiro e a gente teve que fazer isso, foi uma necessidade, não foi um luxo, não foi alguma coisa de vamos inovar, tal. A gente não pode esquecer, né, poucas pessoas lembram que a gente perdeu Curitiba como autódromo, a gente perdeu Jacarepaguá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a pista não se encontra em boas condições, Londrina a mesma coisa, Brasília ainda está em reforma. Então, hoje, a nossa grande dificuldade é conseguir achar autódromo do Brasil, variedade de autódromos do Brasil, que possam receber um evento do tamanho da Stock Car. Então, tanto do ponto de vista de experiência do público, mais estrutura para a imprensa, estrutura para as equipes, enfim, a pista em boas condições. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem a Fórmula 4 FIA, que ela, por regra da FIA, a gente só pode correr em autódromos FIA homologados FIA grade 4 e 4 para cima. E a gente só tem o Velocitar, Goiânia, que inclusive nós ajudamos a homologar, e Interlagos. Então, imagina que a gente tem que fazer um campeonato que a gente só tem essa possibilidade em 3 pistas. Fica muito limitado. E então a gente, de uma certa forma, esse ano a gente está dando essa respirada, indo, né, até também a história de Santa Cruz, que a gente não conseguiu ter a pista reformada, uma cidade que a gente gosta muito de ir, o autódromo é muito bom, mas está com problema no asfalto lá. Então a gente precisou fazer essa história de Argentina e de Uruguai, que traz para a gente uma complexidade enorme, né? Porque imagina você percorrer essas estradas todas até lá, passar em fazer toda a parte de aduana, onde a gente tem que catalogar 100% dos equipamentos que estão dentro dos caminhões, ajudar as equipes a chegarem até lá, parte de moeda que é muito suscetível a aumentar um pouco ou muito o custo de hotéis, tanto para a organização quanto para as equipes, para os patrocinadores. Então, assim, é uma coisa que eu estou muito feliz, vai ser muito legal a gente correr pela primeira vez, por exemplo, no Uruguai, num autódromo que teve Mundial de TCR, um autódromo muito bom. Mas se você perguntar, você queria fazer isso? Você queria ir para a Argentina, para o Uruguai com a Stock Car? Não queria, eu precisei. E espero que o ano que vem, com a chegada de Brasília, com Chapecó, com Cuiabá e agora com Belo Horizonte no nosso calendário de uma forma fixa, pelo menos pelos próximos 5 anos, a gente consiga ter esse sortimento de pistas e de palcos para poder levar até os fãs da Stock Car que estão no Brasil inteiro o máximo de entretenimento e conseguir também levar essa vantagem para os nossos patrocinadores, que são cerca de 200 patrocinadores hoje no ecossistema, que buscam
esses locais diferentes para poderem se relacionar do ponto de vista de B2B. Bom, toda essa história, né, passa pelo nosso automobilismo, pelas dificuldades que a gente tem. O Giulianelli conseguiu abordar aí nessa resposta todas as agruras que a gente tem aqui no esporte. Até falando com a Raquel logo na abertura dessa história de trazer a moto da Janaína para lá, você imagina todos os caminhões, todas as equipes, todos os carros, as caixas de ferramentas, tudo tem que ser catalogado para passar numa alfândega aqui do lado. Agora, Giulianelli, como é que fica do campeonato para frente? Você já tem alguma perspectiva com relação a essas pistas aqui no Brasil? O que vai acontecer? Se tem, de alguma forma, alguma pressão da própria Vicar junto à CBA de fazer com que essas pistas renasçam, reapareçam? Não, sem dúvida, Celso. A gente tem feito um movimento que inclusive, junto com os outros promotores e colocando essa agenda também para a CBA, para a gente ter essa força de ir nas prefeituras, nas secretarias de turismo, de esporte, eles entenderem o que é, porque assim, existe uma visão muito míope que eu vou colocar lá alguns milhões para reformar uma pista, para vir 30 carros aqui correrem uma vez por ano. E não é isso, vou te dar um exemplo. A gente deixou 30 milhões de reais na cidade de BH só em arrecadação de impostos na etapa de Belo Horizonte. A gente movimentou 300 milhões na região e deixou, na média, 10% de arrecadação em impostos. Então, são 30 bilhões que BH não teria se a gente não tivesse feito a corrida lá. Imagina, lógico que foi uma corrida grandiosa, tal, mas sem dúvida nenhuma, se, por exemplo, Londrina, Campo Grande, fizerem essa reforma no autódromo e colocando pouco dinheiro, porque o mais difícil eles já têm, que é o espaço, é a pista, os facilities todos, a gente, em um ano, que uma passagem de Stock Car, de Copa Truck, NASCAR, Imperial Endurance, Porsche Cup e outras coisas, os regionais todos, sem dúvida nenhuma paga essa reforma do autódromo, né? Então, só que para isso você precisa ter diálogo, você precisa ter agenda, você precisa ter informações, porque sem dúvida nenhuma é prato cheio de repente para uma oposição falar, pô, mas a gente podia pegar esse dinheiro e construir uma creche, construir uma escola, um hospital, um posto médico, mas não é isso. Na verdade, isso é um dinheiro novo que a gente leva, que a indústria do motorsports como um todo leva para a região para onde tem um autódromo e que ofereça isso, né? A gente vê, por exemplo, o Rally dos Sertões, eu acompanhei muito tempo aí quando eu estive quase 9 anos na Mitsubishi, o quanto as cidades que recebem o Rally, quanto que elas faturam a mais que elas não faturariam, né? Então, como a gente fala assim, na verdade, isso aí a gente está levando dinheiro novo para a cidade, não é um dinheiro que está sendo canibalizado da prefeitura que já estaria lá dentro daquele bolso. Perfeito.